eu sou a Luana Lessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre o histórico da política ambiental brasileira. É muito importante a gente começar a entender melhor os nossos recursos, o nosso meio ambiente e preservá-lo. Vamos entender mais ou menos como começou toda essa política de cuidado e preservação ambiental no Brasil. A preservação ambiental no Brasil começa, a ser pensado e criado, políticas para resolver isso a partir da década de 30. Porque na década de 30 nós vamos começar a ter uma expansão agrícola e com essa expansão agrícola vamos ter também um desmatamento. Então foi preciso pensar em criar um código florestal brasileiro, pensar em criar um processo de preservação ambiental. E é nessa conjuntura que nós vamos criar, por exemplo, os parques como o Parque Nacional de Itatiaia, Parque de Iguaçu, o Parque da Serra dos Órgãos, tudo isso pensando num processo de começar a cuidar desse meio ambiente. Mas aí chegamos na década de 50, que entre 30 e 60, onde essa política ambiental vai ficar estagnada. E ela fica estagnada porque no contexto político e desenvolvimentista do Brasil, nós estamos pensando cada vez mais em integrar o país, ligar regiões a outras regiões e um processo de rodoviarismo, ou seja, criando rodovias, época do período JK, Se vocês tiverem maiores dúvidas sobre esse período, procurem nos nossos vídeos. E aí a gente percebe que, nesse momento, esse processo de cuidar do meio ambiente vai se estagnar. E aí, na década de 60, passa a se pensar novamente sobre essa criação de normas para cuidar do meio ambiente, onde vai ter um novo Código Florestal Brasileiro. Aqui, a gente começa a pensar na criação das APPs. O que são APPs? São áreas de preservação permanente, onde vai se pensar em criar esse espaço aqui, tem que ser de preservação ambiental. Então, dentro desse contexto, nós começamos a pensar, por exemplo, em regular mais o uso do solo e também responsabilizar as pessoas que estão utilizando o solo. Vai se passando o tempo e agora nós vamos entender a década de 70, com relação à política ambiental. Na década de 70, a gente tem um marco, que vai ser a Conferência de Estocolmo. É uma conferência que ocorre no âmbito da ONU. E ali a gente vai pensar em parâmetros de sustentabilidade, não só para alguns locais, mas uma ideia de sustentabilidade para o mundo todo, para que todos os países venham a pensar nisso. Claro que a gente ainda tem relações diferentes de sustentabilidade entre cada país. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns entraves sobre relação de sustentabilidade, algumas controvérsias, certo? Mas primeiro vamos focar aqui. Nesse período, na década de 70, no Brasil, a gente tem a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que ela vai pensar justamente na preservação ambiental, e manutenção dos nossos recursos naturais. Então, a gente percebe que temos aí, da década de 30 até aqui, um processo de criar cada vez mais estratégias de cuidado com o meio ambiente. Mas aí chegamos da década de 70 para a década de 80. E aqui repara o seguinte, se a gente for fazer uma ligação com a história, a gente vai perceber o seguinte, nesse período aqui, a gente tem a nossa ditadura militar no Brasil, E aí, na década de 80, é o fim dessa ditadura e a gente vai começar a ter um processo de redemocratização. Então, aí nós temos a criação da Constituição de 1988. Nossa Constituição é bastante recente, só que ela é uma lei, ela cria leis ambientais dentro da Constituição que são bastante consistentes e bastante amplas também. E aí, dentro desse contexto, temos, por exemplo, a criação do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A ideia aqui, não só a criação do IBAMA, mas vamos ter a criação de outros conselhos, e a ideia é justamente começar a ampliar o cuidado com o meio ambiente.
Então, nós estamos percebendo que até esse momento tem cada vez mais melhorado e ampliado as condições, né, de políticas ambientais. Eu estou falando aqui de criação de políticas ambientais, não necessariamente sobre como elas vão ser fiscalizadas realmente na prática. Mas até aqui a nossa política ambiental é bastante consistente. Mas aí, da década de 80 para os anos 2010, né, para a década de 2010, a gente já começa a ter um retrocesso, porque entra aqui nessa década o novo Código Florestal. Nesse novo Código Florestal, a gente vai reduzir a quantidade de APPs. Aí a gente começa a pensar num processo de retrocesso com relação às políticas ambientais dentro do nosso país. Claro que ter políticas ambientais sólidas é muito importante, mas para além das políticas ambientais sólidas, nós precisamos ter um regulamento do uso também sólido. A gente precisa sim multar aquelas pessoas que vão poluir, multar as pessoas que vão desmatar, regular o uso do solo, regular a forma de despejo de dejetos industriais. Tudo isso precisa ser pensado para que o nosso meio ambiente não fique cada vez mais degradado. E é importante a gente pensar, por exemplo, quando a gente surge com uma ideia de sustentabilidade, a gente cria também uma ideia de marca, né? A sustentabilidade vai se tornar uma marca. E tudo que é uma marca, na verdade, é um produto, é algo a ser consumido. Então, até que ponto, por exemplo, a ideia de sustentabilidade realmente é sustentável para o meio ambiente? Quando você vê, por exemplo, áreas que antes eram degradadas e passam a ser, de certa forma, reflorestadas, mas a ideia ali de algumas áreas é justamente ampliar o valor do solo urbano daquelas áreas próximas a espaços de verde, né? O verde passa a ser consumido. Outro ponto também é quando você começa a criar produtos considerados sustentáveis, mas justamente com uma lógica de mercado. Mas no âmbito não só brasileiro, como internacional, muitas vezes esse uso sustentável, na verdade, terceiriza, né? O que é terceirizar? É transferir para outro aquela poluição que antes você fazia aqui. Então, assim, para além do nosso país, quando a gente pensa no âmbito global, a sustentabilidade tem muitos entraves, muitas discordâncias, porque muitos países, principalmente países subdesenvolvidos, para atraírem capital externo, acabam aceitando ser mais permissivos com relação às suas políticas ambientais. O próprio Brasil, durante aí o período de atração de empresas estrangeiras, por mais que tivessem as suas políticas ambientais bastante amplas e começando a ficar bastante sólidas, eles deixaram assim o seu regulamento, né, a forma como você na prática vai cobrar essas políticas, acabou sendo permissivo. E aí nós criamos, por exemplo, espaços bastante degradados, não só do âmbito florestal, mas como, por exemplo, dos nossos recursos hídricos. Cada vez mais percebemos que entender as nossas políticas ambientais é o que nos capacita para conseguir cobrar dos governos e cobrar das próprias comunidades civil o uso sustentável desse solo. Não só para gerar lucro, mas para gerar exatamente bem-estar e cuidado com o meio ambiente. Porque muitas famílias necessitam do meio ambiente para a sustentação do seu próprio modelo de vida ou da subsistência, né? A palavra certa é subsistência, é poder criar e poder viver no solo. Então, a gente viu que, na verdade, as políticas ambientais são muito importantes e entender elas a partir do viés geográfico, onde a gente percebe a localização, a gente percebe, por exemplo, o processo de desmatamento, os impactos ambientais. Isso nos capacita, enquanto cidadãos, para sermos cada vez mais atuantes dentro do nosso país.
Para resumir aqui o que eu falei com vocês, eu te expliquei sobre o histórico da política ambiental brasileira, te mostrei década a década como isso veio se reestruturando, das criações de parques de preservação até a criação das APPs. Te mostrei basicamente como a gente vai criar novas instituições, como por exemplo o IBAMA, e como acabamos chegando num processo de começo de retrocesso e que não podemos deixar que esse retrocesso acabe com o nosso meio ambiente. Bom, fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.